O significado da parábola do joio e do trigo fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles. Na parábola, Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: "O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio?" "Um inimigo fez isso", respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: "O senhor quer que vamos retirá-lo?" Então ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo." Então o dono do campo disse: "Deixem que cresçam juntos até a colheita, o trigo e o joio. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Jesus contou esta parábola num dia em que ele saiu de casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu perto dele e então ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia escutando seus ensinamentos. O próprio Jesus explica o significado dessa parábola. Ele diz que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem e, portanto, ele mesmo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, o grande significado dessa parábola, como já dissemos, ensina sobre a realidade da existência do mal entre o bem, mas aponta para o fato de que, no final, o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos, de separar os bons dos maus, isto é, os redimidos dos ímpios, os filhos do reino dos filhos do maligno. Os bons entrarão na bem-aventurança eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, isto é, o inferno. É importante saber que, apesar de Jesus ter contado esta parábola a uma grande multidão, sua explicação foi dada apenas aos discípulos. Aqui nós podemos pensar em algo muito importante. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Aqueles que professam o falso Evangelho e servem como agentes de Satanás se parecem com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, essa aparente união não será definitiva. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Se você quiser saber mais sobre as parábolas de Jesus e entender o significado de cada parábola, na descrição deixaremos alguns links de materiais de apoio para você.